Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia e hoje nós vamos falar sobre Honeydew e a excreção nos afídeos, especificamente nesses insetos sugadores, conhecidos como pulgões, que têm algumas diferenças em relação à grande maioria dos insetos terrestres. Então vamos entender quais são essas diferenças, essas adaptações e o que é o Honeydew. Bom, os afídeos eles não possuem túbulos de Malpighi e não excretam ácido úrico. Ou seja, essa é a principal diferença em relação a outros insetos terrestres, que têm um sistema excretor constituído pelos túbulos de Malpighi e são chamados uricotélicos por excretarem o ácido úrico. Isso não acontece com os pulgões. Porém, eles ingerem uma grande quantidade de fluido, de seiva, que a gente chama aí popularmente seiva elaborada, conduzida, transportada pelo floema, e essa grande quantidade de fluido ingerido gera uma quantidade também de excreta. Como que a gente chama essas excretas? Justamente é o Honeydew. Então, ele se refere ao conjunto de excretas que os afídeos e outros sugadores também eliminam pelo ânus, tá? Não existe uma estrutura específica para a eliminação do Honeydew. Importante dizer que essa substância que é excretada pelos pulgões é formada basicamente por açúcares e água, além dos mesmos aminoácidos que compõem a seiva elaborada ingerida pelo inseto. O que acontece? O inseto ele consome essa seiva e ele pode chegar até cerca de 55% de eficiência na extração dos aminoácidos da seiva. Até 55% do que está ali vai ser extraído, ingerido pelo inseto e absorvido. Isso, pessoal, pode variar de acordo com a espécie e mesmo da família em questão. Os açúcares predominantes no Honeydew são frutose, glucose e sacarose. E existem outros também, menos famosos, vamos dizer assim, como a trealose, a melisitose e outros oligosacarídeos que também estão envolvidos, nesse processo de alimentação e de consequente excreção. Grande parte dos açúcares presentes no Honeydew não se apresenta da mesma forma em que são ingeridos. Ou seja, embora o inseto tenha capacidade de absorção de até 55%, como a gente comentou, existe uma alteração entre o que é ingerido e depois o que é excretado. Bom, como o Honeydew é rico em açúcares, ele pode atrair e servir de alimento para outras espécies de insetos, como, por exemplo, abelhas, formigas, alguns dípteros, enfim. Espécies predadoras, muitas formigas também são relatadas em associação com pulgões e outros insetos sugadores que excretam Honeydew. E a deposição desse material, desse produto sobre a planta também pode ser, e na verdade é esse o foco do que a gente quer falar aqui, ele serve como um substrato para o desenvolvimento de outras espécies de organismos, principalmente os fungos, tá? Micro-organismos nesse caso. E aí o que acontece? Então, o pulgão ele vai liberar o Honeydew, esse Honeydew vai ficar sobre a folha e vai ser ali um meio de cultura, vamos dizer, para o desenvolvimento de fungos, especialmente a famosa fumagina. E essa fumagina, ela ocupa ali toda a superfície da planta e acaba por reduzir a área fotossintética dessa planta. Existem vários experimentos que demonstram isso, que mostram a gravidade, vamos dizer assim, de um ataque de afídeos, de pulgões, não só pela ingestão da seiva, aquela injúria direta, vamos dizer, mas também e principalmente pela forma indireta de atrapalhar o desenvolvimento da planta por consequência da redução da área fotossintética. E aí, olha que interessante, já foi medida, não existem muitos trabalhos, mas a frequência de excreção já foi medida e ela pode variar, de acordo com a literatura, de 2 a 25 gotas em 12 horas.
E isso depende de vários fatores, como, por exemplo, o estágio de desenvolvimento, né, ou o instar do inseto, qual que é o hospedeiro, a espécie de planta, o estado fisiológico dessa planta, fatores ambientais como a temperatura, a umidade, mesmo o horário, a presença de outros organismos que estão ali naquele mesmo nicho, né? Então isso pode variar. E para determinar a quantidade de honeydew excretado, a gente pode medir a frequência de produção, o tamanho e o volume das gotas e o peso também. Eu falo a gente pode, né? Mas obviamente que isso não é algo muito simples de se fazer, exige muito conhecimento e obviamente técnicas envolvidas. Existem alguns trabalhos que foram já citados, né, desenvolvidos, que utilizaram equipamentos para determinar essa frequência da excreção do honeydew e características das gotículas. E constataram que uma gotícula de honeydew, ela mede aproximadamente 0,5 milímetro cúbico e pode conter de 5 a 15% de matéria seca. Olha que legal. Existe aí toda uma composição relacionada, né, algumas características relacionadas ao honeydew. E a excreção, geralmente, ela segue um ritmo diurno de produção, ou seja, ela acompanha a alimentação do inseto que ocorre especialmente ao longo do dia, né, do período de luz. Não é algo constante. Nós comentamos ali no início do episódio, né, que ele ingere uma grande quantidade de seiva e por isso fica excretando praticamente todo o tempo o honeydew, mas existem algumas pausas, vamos dizer assim, que basicamente são no momento do processo de muda, né, quando ele está trocando o seu exoesqueleto, e também quando esse inseto está mudando de local de alimentação, de sítio de alimentação. Existe uma pausa na produção do honeydew por consequência da pausa da alimentação também. E é interessante pontuar que a eliminação desse material, dessa substância açucarada, quem conhece, né, quem já viu pessoalmente sabe que é uma substância pegajosa, ela pode inclusive ser um problema para o próprio inseto, né, para o próprio pulgão que está eliminando. Existem, porém, natureza, né, perfeita como existem adaptações, tanto morfológicas quanto comportamentais, para que estes insetos diminuam esses riscos, principalmente em relação a ficarem aderidos, a ficarem presos na própria substância que eles liberam. Então, existem algumas formas que eles têm de pulverizar, né, de quebrar a gotícula em partículas ainda menores, diminuindo essa aderência, ou mesmo o auxílio das pernas posteriores na retirada dessa gotícula do ânus. Então, são vários pontos aí que vão auxiliar uma maior eficiência do processo aí por parte dos insetos. Então, era isso que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, de pontuar, para que a gente entenda o porquê que esses insetos excretam, né, tanta assim substância, associar a alimentação deles, entender que eles não têm estruturas do sistema excretor como outros insetos e que por isso há uma, entre aspas, constante eliminação dessa substância açucarada que é o honeydew e que através dela, né, existe a formação de fumagina. Ou seja, pessoal, é muito importante o monitoramento da ocorrência desses insetos, desses sugadores. A gente não pode deixar chegar em populações altas. Quem já viu, por exemplo, não só pulgão, mas a própria mosca branca, quando ataca o tomate, forma uma camada muito representativa de fumagina, fica aquela camada preta sobre as folhas e isso acaba por diminuir, como nós já comentamos, a taxa fotossintética. A planta fica coberta e não faz fotossíntese e aí não preciso nem dizer onde isso vai chegar, né? Uma queda de produtividade acentuada em muitos casos. Então fica aqui a importância do monitoramento dos insetos sugadores. Falamos mais voltado aí para os pulgões, mas mosca branca e outros sugadores também podem excretar o honeydew. E atenção sempre, né, para que a gente consiga fazer o manejo integrado destes organismos, permitindo assim uma maior eficiência e produtividade das nossas lavouras. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e, como sempre, até a semana que vem. Você ouviu o MIP em Dia.
Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @Henrique Oliveira de Rosa.